Olá, meu amigo, olá, minha amiga do podcast Café com Antônio Marcos. Hoje eu estou na Câmara Municipal de Vereadores de Eunápolis, recebendo para conversar comigo, ou melhor dizendo, sendo recebido, e vai conversar comigo o vereador que está presidente do Legislativo Municipal, Valdiran Marques. Valdiran, seja muito bem-vindo, né? Aqui em contraponto. Eu vim da sua casa para poder me entrevistar, né? E o bem-vindo por você participar do Café com Antônio Marcos. Dizer para mim que é uma honra muito grande você participar do café, já deixando aqui na expectativa do internauta que nós temos uma novidade espetacular no Café com Antônio Marcos. Esse é um processo de transição. Aguardem que vocês saberão. Valdiran, para nós conversarmos no nosso café, enquanto eu sirvo aqui a você e sirvo a mim também, olha para a lente da verdade ali e diz para o nosso internauta do Café com Antônio Marcos quem é Valdiran Marques e a sua trajetória na política. Boa tarde, Antônio Marcos. Boa tarde, internautas aí da CDN. É um prazer poder receber em nossa casa, né, o Antônio Marcos, uma pessoa que tem um vínculo da imprensa importante aqui na nossa região. A gente vem de uma vida pública de 20 anos, né? Nós não nascemos na vida pública, a gente agregou na vida pública, né? Desde 2005 que a gente vem com a trajetória de executivo e legislativo. Vim da iniciativa privada, né, do Banco Bradesco, né, e em outras ocasiões também outras empresas privadas. E em 2005 nós entramos na vida pública, na gestão do então prefeito Roberto Oliveira, no primeiro mandato dele, e daí para frente a gente continuou a nossa trajetória na vida pública, sendo vereador, tendo o primeiro mandato nosso de 2009 a 2012. E de lá para cá, sempre assumindo cargos da vida pública, tanto no município de Eunápolis, em algumas secretarias, e também no Estado, né, em órgãos do Estado, no gabinete da deputada Cláudia, e por fim chegamos aqui a mais um mandato, que aqui estamos assumindo, né, temporariamente a presidência da Câmara. Valdiran, você falou uma coisa muito importante aí, quando você cita que você veio da iniciativa privada, foi chamado para a vida pública, esse chamamento em 2005, mas que você transitou em algumas secretarias, além disso também já teve um mandato de vereador no seu político, mas você andou na capital. A gente sabe que política no interior não se faz sem você ter conhecimento lá onde toda coisa acontece, que é na capital e também em Brasília. Você me dá aqui um histórico onde mostra que você não é nenhum neófito. Você não veio aqui aprender a fazer vereança, você já tem essa expertise. Como é que você chega agora nesse momento da vida pública, nesse instante que você está ocupando não só o cargo de vereador eleito, mas também eleito para a presidência da casa? Essa tua expertise, no seu entendimento da sua vida na trajetória política, torna você hoje um político mais preparado para o exercício de uma função como essa, principalmente na presidência? Marcos, a gente que está na vida pública, a gente tem que estar preparado para todas as etapas da vida e do serviço público. E a gente, ao longo desses 20 anos, nos preparamos tanto para o executivo quanto para o legislativo. Então, essas minhas passagens por todas as secretarias, por órgão público estadual, indo à capital, sendo chefe de gabinete da deputada Cláudia, tudo isso agregou conhecimento para a gente e amadurecimento político, né? E hoje a gente vem numa condição, podemos dizer, preparado. É lógico que todos os dias nós aprendemos, mas a gente está preparado para assumir qualquer função. Eu gosto de desafios, né, vivo desafios todos os dias, e a presidência da Câmara hoje não é diferente disso. Nós temos um perfil técnico, aprendemos a fazer política, mas aprendemos também a gerir. Então a gente tem esse perfil de gestão, e aqui na Câmara a gente vai passar esses 2 anos da nossa gestão enquanto presidente e deixar a nossa marca de gestão. Enquanto você toma um gole de café aqui, toma um gole aí, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, Valdiran. Bem sintética, mas muito importante para o nosso internauta lá entender um pouco. Na legislatura passada, em legislaturas passadas, houve um certo desalinho entre as relações institucionais, né, entre o que a gente chama de poder executivo e poder legislativo, que viveram a fase de Tom e Jerry, né, gato e rato. E hoje a gente entende já no primeiro trimestre desse ano de que as relações estão mais pacíficas, respeitosas, harmoniosas e republicanas.
Também, no ambiente interno, nós temos visto, porque eu acompanho as sessões e tenho visto o andamento das sessões na Câmara, um ambiente também de um respeito pela diversidade política, pelos pensamentos de opostos e a maneira como você tem tratado essa condução. Como você conseguiu chegar a esse ambiente de harmonia, de tratativas de igualdade entre os pares? Primeiro vamos falar dos poderes, né? Legislativo e executivo. A gente sempre que fala da entrevista, a gente fala de harmonia, né? São poderes harmônicos, são independentes, mas são harmônicos. Então a gente vive uma relação institucional com o executivo, né? De diálogo, de conversa, de sugestões e de apoio, porque nós vivemos hoje um momento político em Eunápolis muito triste, né? Dado a situação que nós encontramos no passado, né? Um executivo que não tinha um ambiente com o legislativo e vice-versa. Então, isso não contribui para uma boa gestão, nem do executivo, nem do legislativo. Então, o que a gente vem buscando é esse entendimento. Inicialmente, a gente tem que ter esse entendimento na casa, com os nossos pares. Fui eleito com 10 votos para presidente, mas estou presidente de 17. Então, isso é um compromisso que eu tenho com todos de tratá-los com igualdade. E assim também a gente caminha com o executivo, buscando um diálogo, buscando as parcerias, para que a gente possa realmente chegar a um nível de entendimento no sentido de contribuir para que aconteça a tão sonhada reconstrução do município de Eunápolis. Nós seremos parceiros, enquanto instituição Câmara, enquanto vereador de mandato também estarei lutando para que a gente consiga galgar essa tão sonhada reconstrução e colocar Eunápolis nos trilhos que não deveriam ter saído. Esse também é um ponto interessante, que é a questão que hoje Eunápolis tem se deparado, né, que é a reconstrução de uma cidade que foi destruída. Isso não é política de oposição nem de situação. Isso é uma política de realidade pública. É visível, né? Eunápolis passou por um momento onde foi depredada por quem estava no poder, todo mundo sabe disso. A cidade foi desde a educação, saúde, infraestrutura urbana, e há essa necessidade de que há uma comunicação entre os elos das esferas de administração para que a cidade venha a realmente voltar aos trilhos. A sua função aqui é muito importante nesse momento. A função do presidente da Câmara, pelas pautas, fazer agilidade para com que as coisas aconteçam. Eu vou perguntar a você aqui o seguinte: Valdirã, há um preparo de Valdirã hoje para esse novo momento da reconstrução de Eunápolis? Valdirã, como é que o Valdirã recebe esse momento e essa importância da função que você ocupa para poder vir nesse desafio novo? Quando nós assumimos esse desafio, a gente que se propôs a colocar nosso nome para concorrer à presidência da Câmara, a gente já sabia que nós teríamos um desafio, tanto aqui no Legislativo, quanto esse enfrentamento também junto ao Executivo para a melhoria das situações da qualidade de vida das pessoas. Então a gente entrou pronto e preparado para qualquer desafio, né? Já tivemos alinhamento com o Poder Executivo, nos colocando à disposição para, dentro da medida do possível, estar contribuindo para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, a gente está preparado, a gente tem esse desafio e nós vamos enfrentar e vencer juntos. Segura essa caneca aí, vou te fazer uma pergunta. Depois do nosso break, Pronto, depois do nosso café, eu vou lhe fazer, você vai me responder. Você confia no governo Roberto Oliveira? Você acha que o governo Roberto Oliveira vai dar certo? Daqui a pouquinho. Muito bem. Retornando aqui para o nosso segundo bloco, eu deixei uma pergunta no ar para o presidente da Câmara, o vereador Valdirã Marques. Eu perguntei a Valdirã se ele confia na gestão Roberto Oliveira, se você acha que essa gestão pode fazer as transformações que se propõe para Eunápolis. Agora passa a bola para você. Mas não é uma pergunta difícil de responder, porque nós que militamos na vida pública já há 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar
desses 4 mandatos de Roberto, trabalhamos juntos 2 mandatos. Eu estava vereador e agora ele também é executivo e eu no legislativo, então nós tivemos a oportunidade de convivência e nesse período a gente naturalmente cria essa confiança, cria essa expectativa de dar certo, porque a gente sabe da experiência que ele tem e da forma que ele conduz a vida pública e o destino da nossa cidade. Então, eu não tenho dúvida que é uma gestão que dá certo. Na realidade, já deu certo, porque 90 dias de governo, então estamos partindo aí para 100 dias de governo, com a situação pela qual nós pegamos o município. Eu falo nós porque eu estou no legislativo, eu me sinto no processo. Então, nós pegamos um município realmente destruído, né, e ele tem essa grande responsabilidade junto conosco, e a gente vai estar sempre à disposição, como falei anteriormente, para poder fazer essa movimentação e fazer com que as coisas aconteçam. Mas confio muito no prefeito Roberto, sei que dará certo, vai ser uma gestão de sucesso, porque ele tem experiência, vontade e aliança forte com as esferas estadual e federal para poder colocar investimentos importantes em nossa cidade e fazer essa grande transformação que nós precisamos. Aldirão, eu vou falar Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, acontece. Eu vou te fazer também aqui uma outra pergunta. Nós hoje temos uma primeira-dama, ela não só é a primeira-dama, como também é uma deputada estadual. E tem, assim, de certa forma, se destacado no extremo sul baiano como uma das embaixadoras do desenvolvimento regional. Esse tem sido o papel da deputada Cláudia Oliveira, né? E Eunápolis tem essa relação. Um prefeito, uma esposa de um prefeito, que é primeira-dama e deputada estadual. Como é que você transita nesse ambiente? Como é que você vê e quais as vantagens que Eunápolis tem com essa situação bem distinta aqui? A gente fala em Eunápolis porque nós vivemos em Eunápolis, mas nós temos toda uma região onde a deputada Cláudia e primeira-dama do nosso município, ela desempenha um papel fundamental. Ela, de fato, representa a nossa região. Cláudia tem sido uma guerreira, tem sido aí uma baluarte, né, como você bem disse, uma embaixadora do nosso extremo sul. Ela tem feito isso com maestria, goza de uma boa relação dentro da Assembleia Legislativa, faz parte de comissões, titular de comissões, então a gente viu isso, né, presencialmente. Eu que participei do governo dela, poderia ser suspeito em dizer se não fosse a competência dela. Então, como ela é uma pessoa muito competente e atuante, havia dia da gente sair do gabinete 11 horas da noite e com pauta se fosse continuar. Então, ela não tem medo de trabalho, é destemida e grande aliada do governo do Estado, né? Então, Cláudia, ela é um exemplo de política, um exemplo de mulher e dedicação para a nossa região, em especial nosso Eunápolis. Nós temos visto, inclusive, para poder considerar aqui, alguns avanços que a região tem tido com a obtenção de algumas conquistas que têm sido capitaneadas pelo papel da deputada, né? E Eunápolis tem tido, assim, uma atenção muito grande, né, com essa participação de Cláudia como deputada junto ao governo do Estado. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Existe uma relação, que estava até pouco tempo atrás, meio truncada entre a relação e a sociedade. E, em particular, algumas organizações sociais, a sociedade civil e tal. Como é que você, como presidente do Legislativo Municipal, quer tratar essa imagem da instituição pública com o cidadão, né, que o indivíduo vota no vereador e que é uma resposta do seu voto para a sociedade? Pronto, nós somos servidores públicos, né? Eu fui servidor público diretamente no município de Eunápolis, hoje estou servidor público enquanto vereador. Acho que a resposta ela tem que ser dada através das ações. Hoje a gente está presidente legislativo, mas também estamos no nosso mandato de vereador. Então a gente tem que ter essa habilidade de poder gerir a nossa casa legislativa e ao mesmo tempo dar conta do nosso mandato. São duas atribuições importantes, né, que o povo nos confiou, né? Nós que tivemos uma votação importante aqui no município de Eunápolis, e a gente tem trabalhado isso, as nossas ações voltadas exatamente para a comunidade. Algumas ações a gente pede ao Poder Executivo, porque nós não temos autonomia de realizar, porque quem realiza é o Executivo. Então, mas a gente, como está convivendo com a sociedade, convivendo com a comunidade, nós temos
esse feedback direto para saber quais são as maiores e mais importantes necessidades do nosso município. Então, a gente tem trazido isso ao Executivo, e o Executivo, na medida do possível, dentro das limitações financeiras e de contratos existentes, né, através de licitações, e o Executivo tem iniciado essa grande ação, né? Então, hoje a gente já vê a realidade de Eunápolis diferente, né? A gente já vê ruas limpas, a gente já vê tapa-buraco, a gente já vê iluminação já acontecendo, patrulhamento. Então, assim, são várias ações importantes nesse início de governo que já estão acontecendo, mesmo toda a turbulência de início de gestão. Então, o prefeito ele tem se dedicado tecnicamente, internamente, nessa organização e planejamento para que as coisas realmente possam acontecer. Você citou uma situação bem interessante aí, o que está acontecendo, né? E quando eu falei com você, a pergunta, quando eu te fiz com relação a essa imagem da instituição Câmara, com relação ao cidadão. O cidadão olha para essa casa aqui e você sabe perfeitamente bem que a cobrança em cima do vereador, o cargo público, em toda a estrutura organizacional do Estado democrático de direito, ela repousa, o maior peso, para você que talvez não saiba, repousa nos ombros do vereador. Porque o vereador é o político mais perto do povo. Mais próximo do povo. O mais próximo do povo é a vereança. Então, essa relação da imagem da Câmara com a sociedade, em todos os seus aspectos, desde a sociedade civil organizada, que é instituições religiosas, que é a maçonaria, que é outros organismos que representam o agrupamento de pessoas, você também tem o cidadão solteiro da ponta da rua para suas demandas, e a Câmara tem que mostrar esse papel. E eu queria te perguntar justamente isso. Como é que você lida com isso? Essa cobrança que vem de todos os lugares no ombro do servidor que está mais perto do povo, que é o vereador. Eu sempre tive uma atenção muito voltada para atendimento. Até um ponto que eu gosto muito de cobrar, eu tenho uma relação aqui na Câmara muito próxima com os servidores daqui da casa, tanto eles efetivos quanto nomeados ou comissionados, porque a gente busca essa melhoria no atendimento. Eu acho que o cartão postal de qualquer instituição de atendimento, a gente priva muito por isso. E com relação a essa questão toda dessas demandas que chegam, eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque eu gosto de atender, eu gosto de conversar com as pessoas. Gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu não fujo das pessoas porque eu não tenho condição de resolver o problema. Agora, é necessário que a gente também saiba dizer um não quando é não. E saiba dizer um sim quando a gente tem o que oferecer. Então, quando a gente não tem o que oferecer, a gente também tem que ter a habilidade de chamar, conversar e mostrar o porquê a gente está dizendo não. Não é simplesmente o não. É você justificar o não. Isso não está acontecendo agora porque não é possível. Mas o que eu penso é que o político, o servidor público, ele não pode fugir do povo. Ele tem que estar perto do povo, perto de quem o elegeu e perto de onde está realmente as necessidades mais essenciais para a nossa sobrevivência. Em resumo, você adota as boas práticas do serviço público. Ou seja, você traz para si o compromisso de atender e de dar resposta à sociedade. Eu gosto disso. Sempre gostei dessa parte de atender, de conversar com as pessoas. Às vezes a gente se limita um pouco, porque a gente precisa estar também internamente cuidando da parte administrativa, mas sempre que possível estou atendendo, sempre atendo aqui na parte da manhã, na segunda, terça e quarta, dou essa abertura para que a gente faça atendimento geral, e a gente tem um outro tempo também para estar nas ruas, como a gente tem buscado isso, agora a partir de abril, principalmente, que nós passamos aí esses 3 meses cuidando mais dessa parte mais estrutural da Câmara, né, e agora a gente já vem com essa folga, né, de gestão interna para poder também sair mais para as ruas e observar também maiores as necessidades. Valdirão, eu vou te fazer uma pergunta que a nossa produção já disse ali que falta pouco tempo para terminar esse bloco, a gente mal começa e já está terminado. Tem que ter uns 5 blocos. Tem que ter uns 5 blocos, mas eu quero dizer para o internauta também, já aproveitar aqui, que eu sei que esse podcast com o Valdirão é muito esperado e muita gente vai ver, vocês podem perceber que todos os produtos aqui estão sem marca. A garrafa, as 2 xícaras estão sem marca. Está vindo uma novidade muito grande por aí. Você vai gostar demais. O Valdirão faz parte desse processo, essa última entrevista que eu estou fazendo nesse modelo,
É um processo que está sendo construído e você vai gostar do Café com Antônio Marcos que está chegando por aí. Mas eu vou deixar uma pergunta para você aqui, Valdir. Você citou aqui sobre desafios, citou sobre você, seu compromisso com a sociedade, você citou... Agora eu queria te perguntar, não tem como não vincular, porque são harmônicos poderes. Não tem como. Qual tem sido a sua relação com o prefeito Robério Oliveira e com Cláudia Oliveira, a deputada? Qual tem sido a sua relação ao longo da história? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Nós estamos no nosso terceiro bloco e último, inclusive. E eu fiz uma pergunta um pouco antes de terminar o segundo bloco para Valdir Marques e perguntei para ele qual era a relação, uma intrínseca relação entre ele e a pessoa de Robério, a pessoa de Cláudia Oliveira, e também na construção dessa harmonia política. E o prefeito, ainda candidato, teve a plataforma de sua candidatura em cima da ideia de reconstrução da cidade, de mobilização para se transformar em Eunápolis. Ele está correndo no macro, né, para buscar o pacote de reconstrução, pacote de obras, enfim, uma movimentação toda para poder fazer Eunápolis voltar aos trilhos. E você, com essa sua relação, de qualquer forma, se aproxima harmonicamente de um processo de reconstrução de Eunápolis junto ao prefeito, a deputada que tem capitaneado recursos a nível de Estado, e de União, eu posso dizer, Valdir Marques faz parte harmonicamente desse processo de reconstrução de Eunápolis. Posso me considerar parte desse contexto, dada a convivência, à vontade, a convivência, a relação próxima que nós temos, tanto com o prefeito Robério quanto com a deputada Cláudia. É difícil hoje eu falar de vida pública sem me referir a Robério e Cláudia, porque foi onde eu iniciei minha trajetória pública. Foi no primeiro pontuando aqui de que para o bem da cidade, né? Perfeitamente, né? Aí, então a gente vem com essa característica, com essa aproximação, respeitando o espaço de cada um. Digo isso hoje com relação à Câmara e Executivo. O Executivo tem a independência dele, a Câmara tem a independência dela, mas isso não significa que a gente não tenha que caminhar de forma unidas pela reconstrução de Eunápolis. Nós tivemos nosso slogan de campanha que foi Juntos pela Reconstrução, e isso veio à tona de uma forma muito latente, de uma forma muito visível, porque é o momento de reconstrução. E nós, vereadores, eu enquanto presidente, enquanto legislador, estou à disposição do Executivo, porque eu confio no Executivo, confio no prefeito Robério, na deputada Cláudia, que tem feito toda essa sua trajetória de luta e busca pelo nosso município. Recentemente nós tivemos aqui a presença da secretária de Saúde do Estado, anunciando em torno de 5 milhões de investimento no nosso município, já trazendo um caminhão de equipamentos. Então, isso é comprometimento. Então, tudo isso agrega, não é porque Valdirano tem essa ligação com Robério, com Cláudia, é porque realmente fazem as coisas acontecerem e estão acontecendo. Isso é interessante você dizer, por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você que é cidadão. Aqui nessa cadeira, nessa mesa aqui, que nós estamos aqui na sala da presidência da Câmara Municipal de Eunápolis, tranca-se pauta e abre-se pautas. Se o presidente resolver engavetar uma coisa aqui que é melhor para a cidade, aquilo fica rolando ali, não entra na pauta, vira uma confusão. Vocês podem acompanhar isso no Congresso. E é a mesma coisa do que acontece lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado. Então, o que a gente fala de alinhamento político e de compromisso aqui, não é fazer disso aqui um puxadinho da prefeitura, nem tampouco do poder executivo. É tornar uma Câmara que entende o momento que a cidade está vivendo para ser transformada. Essa necessidade que há de que as pessoas entendam de que é preciso um presidente que tenha um alinhamento político para não trancar a pauta e não abrir pautas diferentes do pensamento de se reconstruir a cidade. Valdirano, nesse contexto, a recuperação de Eunápolis vai desde a infraestrutura urbana,
saúde, educação, entendeu? Além das contas públicas. Como é que você, como presidente dessa casa, olhando para o executivo e nas necessidades que tem, vê os desafios, não estou falando do seu não, que o prefeito tem para poder implementar essa reconstrução em que você acabou de falar, que se depender do legislativo, as coisas vão deslinchar. Não tenha dúvida disso. A gente tem buscado desde o início do nosso mandato e também enquanto presidente, esse elo aqui com todos os pares, né? Eu mais 16 vereadores, a gente tem buscado essa união, a gente tem buscado trabalhar essa coletividade em benefício do município. Nós temos, naturalmente, vereadores que é da base de opositores, mas são oposição responsáveis, então é o que nós precisamos. São aquela oposição que vai contribuir com a gestão, né? Nós temos os nossos da base aliada, que naturalmente acontece, e temos a oposição, e aqui na Câmara nós temos 17 unidos para que as coisas aconteçam na cidade. Já estão acontecendo, como eu falei, grandes coisas na cidade, outras grandes virão. Os projetos para Eunápolis, para esse ano e o ano seguinte, são projetos grandes, e nós conhecemos o prefeito, sabe que ele é de grandes obras, ele é de grande impacto. Grandes isso vai acontecer, grandes realizações. Eu acho que o Eunápolis vai ganhar muito nesses próximos 3, 4 anos aí que estão vindo. Então, dizer que a Câmara Municipal está à disposição, tenho certeza absoluta que jamais o prefeito vai mandar para cá qualquer projeto que não seja de interesse do município. Então, nós vamos estar buscando essa parceria com o Executivo, aprovando os projetos, aqueles que sejam, né, todos de interesse do nosso município. A política tem uma espécie de... Você já foi em plantação, já viu que no meio da plantação aparece as ervas daninhas, né? Eu vou colocar você agora numa situação... Quero me colocar na saia justa aqui. Mas não tem jeito. A gente tem que levar para... Mas faz parte. Tem um tipo de gente que torce por quanto pior, melhor. Tem gente que não quer o bem da cidade. Ele está na espera, na órbita do poder, dentro da política, não é pelo bem da cidade, ele está ali pelos seus interesses pessoais, e quando não são atendidos, ele faz parte daquela turma, daquele coro, né? Quanto pior, melhor, vamos torcer para que isso não dê certo, não dá aqui. Não está nem preocupado com as pessoas que vivem na cidade, nem que dê nada. Como é que se lida com esse tipo de gente? A turma do quanto pior, melhor. Escravos do poder. Não quer desgrudar do poder. Eu acho quer seus benefícios. Eu acho que a alternância de poder é importante. Roberto está no 4º mandato, mas já esteve fora do mandato em outras ocasiões. Não são 4 mandatos diretos, então eu posso dizer que existem os escravos do poder, né? Existem aqueles que têm a intenção de entrar para fazer pela cidade, tem aquele que tem a intenção de entrar para obter o poder. Então a gente tem que saber diferenciar isso aí. Nós tivemos aí uma gestão passada que repete o que aconteceu em 1997, né? Isso aí há 28 anos atrás. Então, vem agora com a população acreditando que poderia ser um mandato melhor, e acabou que conseguiu ser pior do que 1997. Então, Roberto já vem com essa bagagem, com essa experiência, e a gente entende muito que essa expertise que ele tem em gerir é o que vai somar, né? Então, a gente tem que apostar no que a gente conhece. Apostar no desconhecido nem sempre é a melhor coisa, né? Se as pessoas dissessem para mim que vai votar em alguém que nunca foi, talvez poderia ter um pouco de razão. Agora, conhecer o que foi, como todos nós conhecemos, e voltar a repetir, eu acho que houve um equívoco nesse último mandato. Eu tive conversando recentemente com um importante analista político, e ele me disse, olha, está muito tranquilo o ambiente na Câmara, muito sossegado, muito respeitoso o ambiente na Câmara. Eu citei logo no início da nossa entrevista essa relação sua com seus pares de respeito, né? E como é que Valdirão conseguiu chegar a esse nível de respeito entre os que pensam diferente e os que pensam iguais a você? Eu não tenho nenhum colega vereador que eu não conheça, né? A gente conhece a todos, já militam na política, na vida pública já há tempo, então a gente já tem uma convivência. Alguns me conhecem mais, outros me conhecem menos, e hoje estão todos eles tendo a oportunidade de conhecer o Valdirão político e conhecer também o Valdirão gestor. Então, com essa parte de gestão, a gente tem buscado essa aproximação com os pares para que a gente possa realmente ter uma gestão tranquila.
né? Porque na medida que o seu colega te dá condição de você gerir com tranquilidade, você tem cabeça para pensar na melhoria do próprio legislativo. É o nosso pensamento. Nós vamos fazer uma gestão voltada para o legislativo internamente e fazer um processo político que dê uma nova cara à nossa Câmara, que dê uma credibilidade à nossa Câmara, juntando esse elo executivo com o legislativo e trazendo essa nova roupagem para a política eunapolitana. Então a gente tem essa visão, não tenho aqui nenhum problema com nenhum vereador. Lógico, tem uns que são mais próximos, outros menos próximos, mas a gente tem uma relação muito próxima, nós temos as nossas reuniões, de vez em quando os nossos embates, que isso é importante, salutar. Da vida pública. A gente vive num país extremamente democrático, cada um pensa como pensa, exato. Tem que ser respeitado, né? Fala como pensa que deve falar, então isso a gente precisa absorver, ter essa sabedoria e entender que o pensamento dele é dele, o meu pensamento é meu, vamos tentar uma harmonização, né, de entendimento e de conversa para que a gente possa estar sempre bem alinhado, e é o que eu busco aqui na Câmara, realmente é essa aproximação com meus pares, para que a gente não tenha que estar nos degradando, porque tudo isso vai influenciar na imagem do Legislativo, e a gente precisa resgatar essa imagem de respeito, né, de credibilidade da nossa Casa Legislativa. Meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui no podcast Café com Antônio Marcos. Eu vou dar um tempo para Valdiran fazer suas considerações finais, já te agradecendo por você ter sido tão solícito nesse convite que nós lhe fizemos para participar do podcast Café com Antônio Marcos. Lembrando a você que essa é uma edição que nós nem colocamos a marca em nossos produtos. Vocês serão surpreendidos pelo novo formato do Café com Antônio Marcos. Valdiran, suas considerações finais para os nossos internautas. Eu quero primeiro agradecer Antônio Marcos, né, da CDN, por essa oportunidade de estar podendo falar das nossas ações, da ação do Legislativo, da instituição Câmara, né, da nossa relação pessoal com os vereadores, nossa relação pessoal com o município, com o Executivo, tanto municipal quanto estadual. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar realmente que as coisas estão acontecendo e nós nos colocamos sempre à disposição. Quero agradecer de coração, Marcos. Eu fugi de você por uns dias aí, mas a gente conseguiu se encontrar e fazer esse bate-papo, né, que eu gosto sempre de chamar de bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, é um café com Antônio Marcos. É um café com Antônio Marcos. Então, é aquele cafezinho no final do dia. Cafezinho no final do dia. Obrigado também pela oportunidade, né? Deixar o nosso abraço aí para todos os internautas, né? As pessoas que são vinculadas a gente, os que não são vinculados, que possam se vincular, né? Estamos abertos. Fazer parte desse processo de reconstrução. Fazer parte desse processo de reconstrução. São todos convidados a compor o nosso grupo da reconstrução. Muito bem. A você, meu amigo, como eu já disse, um beijo no seu coração e até o próximo nosso podcast Café com Antônio Marcos, com grandes novidades.